Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. E você, meu caro irmão ou irmã que esteja nos conhecendo hoje, eu quero vos cumprimentar com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muito prazer e alegria estamos mais uma vez neste canal para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos no segundo trimestre de 2026, estudando lições que abordam o seguinte assunto: homens dos quais o mundo não era digno. Uma expressão que está em Hebreus capítulo 11, versículo 38. E estamos estudando especificamente o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Já estudamos 9 lições neste trimestre. Estamos chegando já no final deste trimestre. E queremos que você, meu caro professor e aluno, esteja atento, porque muito em breve teremos uma nova lição, um novo trimestre, um assunto muito importante sobre a igreja entre os gentios. Já tivemos contato com o assunto do próximo trimestre e eu quero dizer a você que nós estaremos aqui, se Deus assim nos permitir, também transmitindo para você as lições do terceiro trimestre de 2026. Hoje estudaremos a lição de número 10, que tem como título A Experiência Transformadora de Jacó. Desde já, deixe o seu like, por gentileza, compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical para que alcancemos mais pessoas. Nós ficamos muito felizes quando alguém fala conosco que tem assistido a estas aulas e que tem ajudado muito no momento da exposição em classe. Por isso, peço a você que ore por nós, para que Deus continue nos sustentando, nos dando graça para continuarmos este tão maravilhoso trabalho. Ore comigo, por favor, porque entendemos que é muito importante, toda vez que fazemos algo no reino de Deus, nós iniciarmos com oração. Oremos então ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, Pai, transmitir a teus filhos mais uma lição, a 10ª lição do segundo trimestre de 2026. Que teu Espírito nos ilumine naquilo que iremos falar e que teus servos possam receber, guardar, praticar, Senhor, e também transmitir a tua palavra com verdade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Gênesis, o livro do Gênesis, no livro do princípio de todas as coisas, o capítulo 28, versículo 15, o texto que diz: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Repetindo: e eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Gênesis capítulo 28, versículo 15. A nossa verdade prática diz assim: após o encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. Repetindo: após o encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. Vamos então à leitura bíblica em classe que se encontra em Gênesis capítulo 28, versículo 10 a 17. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se para Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por. Na nossa revista está faltando esta palavrinha, meu amado irmão, por. E a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo, a palavra topo também está faltando em nossa revista, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que, na nossa revista está seja, meu amado irmão, corrija aí por favor,
até que te haja feito o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém. Os objetivos desta lição são estes: enfatizar que o sonho de Jacó foi o início de uma mudança profunda em sua vida, expor as descobertas de Jacó e explicar o que era a coluna de Betel. Vamos então à nossa introdução. Eu lembro a você que é importante ter à sua mão uma canetinha, ter a revista da Escola Dominical em suas mãos e também, próximo de você, um exemplar da Palavra de Deus, para que você possa consultar os versículos e estar assim mais habilitado para ensinar. E você, meu caro aluno, estar a par do que vai ser estudado em sua classe e ajudar o seu professor durante a exposição. Diz assim a nossa introdução. Na lição anterior, vimos que o relacionamento entre Esaú e Jacó era conflituoso a ponto de Esaú planejar matar Jacó depois do episódio que resultou na perda da bênção que seria sua após a morte de Isaque. Ou seja, nós vimos que Esaú planejava matar Jacó após a morte de Isaque, seu pai, porque Jacó tinha recebido a bênção em seu lugar. Continuando a leitura, ante a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca e Isaque aconselharam Jacó a ir embora para a casa de seu tio Labão em Harã. Jacó tornou-se um fugitivo e saiu de casa sem levar nada, indo em direção ao deserto, mas Deus revelou-se a ele num sonho que mudou sua vida. Temos aqui um dos mais lindos exemplos de transformação da Bíblia. Jacó, cujo nome significava aquele que segura o calcanhar, que passou a ser também entendido como suplantador. Ele agora vai ter um encontro com Deus e Deus vai começar a se revelar a ele e vai transmitir para ele as mesmas promessas feitas a Abraão, seu avô, e a Isaque, seu pai. Primeiro tópico da lição: um sonho que mudou uma vida. Diz assim o primeiro subtópico do primeiro tópico: uma escada que tocava o céu. Durante sua fuga da casa de seus pais, Jacó dormiu e teve um sonho divino. Em seu sonho, ele viu uma escada cujo topo tocava aos céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. Eles trabalham para aqueles que confiam em Deus. Nas Escrituras Sagradas, vemos por diversas vezes o Senhor revelando sua vontade aos seus servos por intermédios de sonhos e dos anjos. No Novo Testamento, lemos que José, o esposo de Maria, teve um sonho em que um anjo lhe falou que não deveria deixá-la, porque o que nela foi gerado era do Espírito Santo. Segundo Números capítulo 12, versículo 6, o Senhor revelava-se em visões e sonhos aos seus profetas. Deus desejava falar e fazer algo na vida de Jacó. Aqui temos então um sonho. Nesse sonho temos os anjos subindo e descendo. E mais importante do que isto, foi a voz do Senhor falando com Jacó. É o que veremos posteriormente. Mas vale a pena aqui fazer uma correção que temos em algumas Bíblias. Algumas Bíblias dizem assim: a visão da escada de Jacó. E na verdade não foi uma visão. E a palavra escada de Jacó dá uma impressão que a escada pertencia a Jacó. Então não foi uma visão, foi um sonho. E a escada não era de Jacó. A escada era o próprio Deus mostrando que céu e terra para ele estão interligados. O que acontece na terra, o Senhor sabe, conhece, e quando precisa, ele envia os seus anjos para socorrer os seus servos. E algo interessante também é que os anjos subiam e desciam. Esse movimento dos anjos nos lembra o que? Nossas orações são levadas até Deus e o nosso pedido é recebido nos céus. E Deus nos responde dos altos céus
quando nós clamamos a Ele. Portanto, há uma ligação entre céu e terra, entre terra e céu. Isso nos dá segurança, conforto, alegria em saber que terra e céus e terra estão interligados. Segundo subtópico do primeiro tópico, Deus apresenta-se em sonhos a Jacó. Em seu sonho, Jacó não somente viu os anjos, mas Deus apresentou-se a ele no topo da escada. O Senhor falou com Jacó de modo semelhante com o que falara a seu pai. O Eterno fala a respeito do seu pacto com Abraão e Isaque, prometendo que daria a Jacó a terra em que ele estava deitado. Aquela terra seria de Jacó e de sua descendência. Certamente, Jacó estava temeroso ao ter que deixar sua família e seguir em direção a um lugar desconhecido. Então, o Senhor, ainda em sonho, consola-o, dizendo que estaria com ele e o guardaria de todo o perigo. Que maravilha, meus amados irmãos! Deus se apresenta para Jacó e lhe transmite poderosas promessas, as promessas feitas a Abraão e a Isaque, seu avô e seu pai, agora são recebidas por ele. Jacó, então, agora tem a companhia única do Senhor nessa estrada, nessa nova etapa da sua vida, quando começa uma transformação no seu interior, para ele entender, de fato, o propósito de Deus em sua vida. Terceiro subtópico do primeiro tópico, as promessas de Deus a Jacó. Deus revelou-se a Jacó em sonhos e lhe fez promessas. Primeiro, prometeu dar-lhe a terra em que ele se achava deitado naquela noite sombria. Deus prometeu que sua semente seria tão numerosa como o pó da terra e que ocuparia os 4 cantos da terra, ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Veja que a promessa é feita para Abraão e sua posteridade. Aqui, mais uma vez, nós vemos a promessa sendo feita a Jacó e sua posteridade, não somente a ele, mas também a sua semente. Isso não fala apenas do crescimento de Israel como nação, fala de Jesus Cristo e o evangelho se expandindo por todo o mundo. Continuando, em seguida repetiu a promessa que fizera a Abraão e a Isaque, e a tua semente será como o pó da terra. Por último, prometeu-lhe que estaria com ele e o guardaria por onde quer que andasse e que lhe faria retornar à terra onde ele se encontrava e não o deixaria até que cumprisse o que lhe havia dito. Deus, então, ele garante a Jacó que estaria com ele. E diz mais, você vai voltar a esta terra. Apesar dele estar indo para Harã, ele não ficaria em Harã. A promessa de Deus era que ele voltasse à terra, porque através de Jacó viriam as 12 tribos de Israel, e nós veremos isso em lições posteriores, e assim habitaria, ocuparia aquela terra futuramente quando vieram do Egito. E assim se espalharam as 12 tribos dos 12 filhos de Jacó por toda a Palestina. Prosseguindo, vamos à sinopse da primeira parte da lição. Deus revelou-se a Jacó em sonhos, iniciando um processo de transformação em sua vida. Repetindo, Deus revelou-se a Jacó em sonhos, iniciando um processo de transformação em sua vida. Segundo tópico da lição, as descobertas de Jacó. O comentarista aqui divide este tópico em 3 descobertas. Primeira descoberta, a descoberta da presença de Deus. Jacó descobriu a presença de Deus. Depois de despertar do sono, Jacó disse, na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não o sabia. Ele estava vivendo um dos piores momentos de sua vida, fugindo do seu lar em direção à casa de seu tio e correndo o risco de ser morto por Esaú. No entanto, é nesse momento de adversidade que Deus revelou-se e mostrou que Jacó não estava sozinho. Isso nos lembra de Jó, que disse que a dor e a aflição o fizeram conhecer a Deus de modo especial. É importante notar nessa expressão, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deus é o Deus que nos surpreende. Deus surpreendeu as mulheres que foram
ao sepulcro e elas pensavam: quem removerá a pedra do sepulcro? E o Senhor as surpreendeu e a pedra já estava removida. O Senhor surpreendeu aqueles que estavam orando quando Pedro estava preso e Pedro bate na porta e uma menina diz: é Pedro. Aqueles que estavam orando foram surpreendidos com a presença de Pedro ali, apesar de estar orando para que ele fosse liberto da prisão. Deus continua nos surpreendendo e que Ele possa surpreender você também neste dia. Que você possa receber uma notícia maravilhosa, que uma porta se abra para você, que uma bênção chegue para você hoje, porque Deus é o Deus que nos surpreende. Segundo subtópico deste segundo tópico é a segunda descoberta. Jacó descobriu a casa de Deus. Jacó ficou tão impactado com seu sonho, com a revelação de Deus e sua presença naquele lugar, que exclamou com temor: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Foi uma experiência extraordinária. Sozinho, em meio à escuridão, ele jamais esperaria ter um encontro tão real com Deus. O Senhor estava iniciando um processo de transformação na vida de Jacó. Haveria uma mudança de dentro para fora no patriarca. Então, agora ele descobre que ele tem ali não somente a presença de Deus, mas ele percebe que ali ele não está sozinho. Os anjos subindo e descendo significam também a adoração. Ali ele se sentiu confortado em meio à escuridão, mas o Senhor estava falando com ele e ele sentiu-se então abrigado. Casa de Deus é lugar de abrigo, é lugar de aconchego. Casa de Deus é lugar onde a presença de Deus se manifesta e ele sentiu-se então na casa de Deus. Terceira descoberta, ele descobriu a porta dos céus. Sabemos que uma porta é uma abertura através da qual temos acesso a determinado ambiente. Na nova aliança, conforme nos revela a palavra de Deus, a porta de acesso aos céus é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. João capítulo 10, versículo 9. Hoje não há outra maneira de chegar-se a Deus, ser transformado e santificado, senão por intermédio de Jesus Cristo. Jacó entendeu que ele estava tendo acesso a coisas extraordinárias, a coisas que ele jamais imaginava. E ele intitula isso de porta dos céus. Abriu-se uma porta para mim, porque naquele momento, perseguido pelo irmão, tendo magoado seu pai, ele estava desamparado, mas ele encontrou uma porta, um acesso para bênçãos espirituais que ele jamais imaginou receber da parte de Deus. Sinopse da segunda parte da lição: depois do seu encontro transformador com Deus, Jacó fez muitas descobertas. Repetindo, depois de seu encontro transformador com Deus, Jacó fez muitas descobertas. Último tópico da lição, a coluna de Betel. Primeiro subtópico do terceiro tópico, a pedra transformada em coluna. Cheio de fé e de entusiasmo, Jacó decidiu demonstrar sua gratidão a Deus de forma tão concreta, plena de sentido e de devoção sincera. Ele poderia ter feito somente uma oração de gratidão a Deus por tudo que lhe proporcionara, demonstrando o seu amor e seu cuidado, mas o fez de modo bem real e visível. Ele levantou-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro e a levantou como uma coluna que serviria de memorial ao Senhor. Irmãos, isso é importantíssimo. Estabelecer marcos, memoriais, significa que toda vez que passasse por aquele lugar, ele lembraria da experiência maravilhosa que ele teve com Deus. Hoje estamos vivendo num tempo em que as pessoas não têm mais a prática de fazer marcos, de guardar datas, momentos, para que futuramente lembre de fatos e atos praticados que enalteceram a Deus e também foram importantes para a sua vida. Jacó, então, de uma pedra, ele faz uma
coluna, diz mais o texto sagrado. Jacó derramou azeite sobre a pedra e apelidou aquele lugar que antes se chamava Luz de Betel, que significa casa de Deus. Pela fé, Jacó viu não apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração ao Senhor. Era como se Jacó estivesse dizendo: aqui eu me encontrei com Deus, então aqui é casa de Deus. E se aqui é casa de Deus, aqui não vai mais se chamar Luz, aqui se chamará Betel. Isso tornou um local marcante para a história de Israel. Betel, casa de Deus. Prosseguindo, segundo subtópico do terceiro tópico, o voto de gratidão a Deus. Após consagrar a coluna de Betel, Jacó fez um voto a Deus, movido por um sentimento de fé e de profunda gratidão. Ele prometeu que, se Deus fosse com ele e o guardasse na viagem, lhe desse pão para comer e vestes para vestir, e se um dia voltasse em paz à casa de seu pai, o Senhor seria o seu Deus. Também prometeu que certamente daria o dízimo de tudo quanto Deus desse a ele. Importante, irmãos, esse voto de Jacó, porque aqui nós temos o dízimo pela segunda vez citado na Bíblia e não havia lei alguma neste momento. Os primeiros dízimos foram dados como atos de gratidão. Abraão e agora Jacó promete dar o dízimo de tudo. Ora, não havia lei, não havia mandamento, havia sim um coração grato que espontaneamente desejava ofertar a Deus. Hoje nós temos muitos que estão aí na internet falando contra o dízimo, dizendo que fazia parte da lei. Mas aqui nós temos o dízimo antes da lei. Significa que dízimo é um ato de gratidão. Quando você entrega o seu dízimo, meu irmão, você está agradecendo a Deus pelo que Ele fez na sua vida, pela prosperidade que Ele te deu. Então continue fazendo isto, porque isto é bíblico e não está atrelado à lei, como muitos estão falando por aí. Aqui nós temos que fazer uma correção. A nossa revista diz assim: ele prometeu seguir o exemplo de Melquisedeque, que deu o dízimo de tudo a Abraão. Na verdade é o contrário, houve aqui um equívoco. Ele prometeu seguir o exemplo de Abraão, que deu o dízimo de tudo a Melquisedeque depois de grande vitória sobre os seus inimigos. Terceiro subtópico do terceiro tópico, o concerto de Deus com Jacó. As bênçãos do concerto eram transmitidas ao primogênito, mas com a família de Isaac seria diferente, pois Deus revelou que o filho mais velho serviria o mais novo. Já vimos que Esaú não deu importância à sua primogenitura. E como consequência, Jacó, que realmente desejava as bênçãos, recebeu as promessas que Esaú perdera. Assim como foi com os patriarcas Abraão e Isaque, o concerto com Jacó exigia obediência e fé. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. A princípio, Jacó não demonstrou confiança no Senhor, mas fez uso de sua esperteza, seu engano. Contudo, quando ele tem um encontro transformador com Deus e decide obedecê-lo, o Senhor renovou pessoalmente a ele as promessas de concerto. Jacó, portanto, ele agora recebe as promessas. Como já dissemos nessa lição, as promessas feitas a Abraão e a Isaque agora são passadas para Jacó e a sua descendência. Sinopse da última parte da lição: Jacó ergue uma coluna em Betel e faz um voto ao Senhor. Repetindo, Jacó ergue uma coluna em Betel e faz um voto ao Senhor. Chegamos então à nossa conclusão. A história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus, quando caminhava em direção à casa de seu tio Labão. Em meio à noite escura, quando dormia com a cabeça posta sobre uma pedra, solitário, teve um sonho que mudou sua vida. Deus revelou-se para ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó que somente o Senhor, pode transformar uma pessoa e mudar sua história. Amém! Termino esta aula convidando você para a 11ª lição do segundo trimestre de 2026, quando estudaremos Jacó, de enganador a homem de honra. E eu espero contar com a tua presença aqui, meu caro professor e aluno da Escola Dominical.
termino esta lição pedindo a você que continue orando por nós e que você possa deixar o seu like e compartilhar essa aula com outros professores e alunos. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe. Amém e amém.